tarde, eu já almocei, né? Então, estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa fazer aí um bate-papo, um bate-bola sobre algumas questões, sobre algumas matérias da prova. Eu não consegui preparar um material especial para a revisão, mas olhando rapidamente agora, uma hora antes que eu sentei aqui no computador, eu acredito que a aula 9 seja algo que concentre ali uns artigos importantes com relação ao contraste de trespasse, concentre alguns artigos, alguns conceitos que a gente consiga tangencial, consiga fazer um paralelo entre aquelas principais discussões ou principais itens que certamente estarão lá na nossa prova do dia 29. Então, o intuito não é dar uma aula, mas o intuito é tirar dúvidas de vocês e fazer um bate-bola ou lembrar aqui algumas coisas. Então, eu separei aqui os slides da aula 9 e eu acho que a gente pode aqui começar lembrando alguns conceitos, mas vocês podem também falar aí comigo, seja com a voz, seja aí com a escrita, que eu estou olhando aqui, estou com o balãozinho aberto aqui das perguntas, né? Então, particularmente, para mim, a gente faria aqui um bate-bola desse conteúdo, posso tirar dúvidas dos contrários de trespasse, e no final desses meus slides tem algumas questões que eu também gostaria de dar algumas dicas, né? Acho que é o nosso último encontro antes da avaliação do segundo bimestre, né? Podemos seguir por aí? Então, beleza. Então, ó, eu penso que é impossível você ir para a minha prova e para avaliação bimestral sem esse conceito de que o estabelecimento empresarial, você não pode lembrar daquele conceito que você traz como pré-conceito, né? O estabelecimento é o local. Não, por favor, lembrem-se, façam a anotação nas suas folhas, entendeu? O estabelecimento é um complexo de bens para o exercício da atividade empresarial. É de suma importância você ter esse conceito pronto, você ter esse raciocínio, porque ainda que a sua prova é de consulta, eu acho que é tranquilo, mas se fosse uma prova que não fosse de consulta, eu acredito que este conceito decidiria a sua prova. Então, ainda que a prova seja de consulta, faça a sua anotação. Conceito de estabelecimento empresarial para o direito empresarial aqui do Brasil, teoria da empresa, Código Civil 2002. E seguindo essa linha de raciocínio, se o estabelecimento é um complexo de bens, aí, veja, é uma conversa anterior ao contraste de trespasse que eu estou mostrando. Então, ele pode, olha, veja que está em negrito aqui no meu slide, ele pode ser objeto de negócio jurídico, mas de que forma? Onde está o fundamento legal? Artigo 1143. Então, quando eu coloco lá, tem uma questão que eu pergunto, apresente três características, três requisitos, três pilares, sei lá, do estabelecimento. Um deles pode ser esse aqui, artigo 1143. O estabelecimento pode, não apareceu no slide, está aparecendo sim, ó, o 1143. O que... Ah, bom. O que está em negrito é o anterior, ó, tá vendo? Pode, e esse aqui, ó, artigo 1143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Façam essa anotação, pegue um papel, coloque ali o artigo 1143, permite, aqui está o fundamento legal do estabelecimento, se poder ser feito o quê? Negócios jurídicos. Não é só compra e venda. Eu tentei fazer com vocês um contrato de compra e venda, porque no meu ponto de vista, é um contrato mais fácil para vocês que estão começando aqui no curso de Direito. Combinado até aqui? Isso aqui é simplinho. Isso aqui também não precisamos perder nosso tempo, nem isso aqui, entendeu? A forma, eu acho que é importante a gente conversar aqui um minutinho, porque a forma, ela pode estar sendo perguntada, além, talvez, de uma questão discursiva, em questões objetivas, concordam comigo? Então, como é que se dá essa forma? Ali, eu não vou nem ficar naquela discussão antiga aqui de quem fala o quê, e nós vamos direto para o fundamento legal. Então, mas, Juliane, você vai seguir o Tomazetti? Não, eu vou seguir o Código Civil, que trata ali do artigo 83, inciso
terceiro. Então, entende que o estabelecimento empresarial, ele possui direito pessoal de caráter patrimonial. Então, se você está com o seu celular, faz um print aí nessa tela. Se você não está, faz uma anotação. Olha, o Juliano está destacando aqui, o professor Juliano está destacando que a natureza jurídica do estabelecimento empresarial é direito pessoal de natureza patrimonial. Está escrito lá no artigo 83, inciso 3 do Código Civil. Isso aqui facilita a sua vida. Entendem? Quando abrirem minha prova, se vocês estiverem com essas anotações, eu nem lembro mais o que eu mandei de prova para vocês. Mas eu acredito que isso aqui eu tenha perguntado, né? Aquela pergunta, né, que eu fiz no dia da aula, isso aqui eu gosto bastante, né? Então, lembrando vocês, a forma, né, como é que nós vamos instrumentalizar, como é que nós vamos, se fosse aqui fosse um pessoal que não fosse do jeito, eu ia dizer, como é que a gente vai papelalizar, né? Eu tenho aqui deixa eu mostrar para vocês, dá para ver? Eu tenho um bloquinho aqui de quadradinho que eu fico fazendo as plantas ali dos móveis ali da minha casa e discuto ali com o arquiteto, entendeu? E às vezes eu tenho... A igreja é estabelecimento, cai na prova? Júlio, vou te dizer duas coisas. A igreja não vai cair na prova, entendeu? Eu não vou queimar a pestana aqui de vocês com essa conversa que se a empresa vai cair na prova. Infelizmente, ela não vai cair na prova. Mas eu acho importante que vocês se lembrem que a igreja é a pessoa jurídica, sim, porque ela está lá no rol, mas ela não é estabelecimento empresarial, né? Ela não tem atividade economicamente organizada, não é por aí a conversa. Mas fiquem tranquilos que a igreja não cai na nossa prova. E também, se caísse, mas não vai cair, sua prova é online. Você acharia mais gente falando da natureza jurídica da empresa e da sua inclusão aqui dentro do direito do que até eu consegui falar, e vocês também não participaram lá no fórum que eu abri na época oportuna, mas fiquem tranquilos. Com relação a isso, não vai estar lá na nossa prova. Voltando aqui um pouquinho. Então, o formato desse contrato, né, de contrato de negócio e estabelecimento, a forma é livre, então você não precisa ir lá no cartório no tabelionato, para fazer na forma, né, de escritura pública ou qualquer coisa nesse sentido. Podemos fazer um contrato lá no meu escritório. Esse contrato que vocês fizeram aí de 3 passos, que estão me mandando ainda por WhatsApp, eu sempre dou uma olhada rápida e respondo, porque assim, você vai dizer, Juliano, você nem lê, porque eu te mandei e você me respondeu com 2 minutos. Eu já sei o que eu preciso olhar, veja, como é uma atividade que vocês online, ou que eu também fiz com vocês, o que eu procuro? Eu procuro a questão das dívidas, procuro se vocês entenderam ali que precisa da notificação dos credores ou a prestação de caução, dou uma olhada na questão ali das partes, da qualificação e de quem está assinando. Claro, bato um olho no resto das cláusulas. Se tiver coisas além, eu não falo nada. Se tiver alguma coisa que eu acho que poderia ser melhorada de acordo com a nossa matéria da prova, pode ver que eu respondo para os alunos. Falo, ó, eu não vi tal coisa, poderia melhorar tal situação aqui do contrato. Então, é nesse sentido de que eu já sei aquilo que eu acho que vocês precisam ter o mínimo de base para que um contrato dê espaço. Então, seguindo aqui a nossa análise, a forma desse contrato é livre. Então, esse contrato que vocês estão me mandando aí no WhatsApp, poderia sim ser um contrato de 3 passos. Alguns estão chamando de cedente, outros de adquirente, outros de comprador e vendedor. Eu só gostaria, como eu acho que eu falei com um ou outro aluno, que vocês não montassem esse contrato em cima de qualquer outro que vocês tenham na internet ou no seu desktop. Por quê? O objetivo da metodologia ativa é que o aluno faça o contrato. Então, se você montar em cima de outro, você coloca o seu cérebro no automático. E eu não queria isso. Queria que você realmente queimasse ali as pestanas um pouquinho na hora de fazer esse contrato, que me perguntasse. Prefiro que você me mande ali faltando coisas, como eu vejo, né? Hoje mesmo eu respondi uns 2 ou 3 alunos enquanto eu estava ali na minha obra. Estava bom o contrato, mas faltava a parte final. Cadê? Quem vai assinar? Né? Então,
Por isso que eu estou dizendo, a forma é livre, não é que o que vocês estão me mandando, que eu estou pedindo para complementar, esteja errado, mas faz parte da nossa atividade ali, da nossa metodologia ativa que nós conversamos. Então, que isso fique bem claro. Olha que interessante, contrato consensual, sem exigências de forma solene. Eu não sei como é que você vai fazer sua prova, se você vai fazer com 2 telas ou não. Se você fizer a sua prova com 2 telas abertas, você vai conseguir ter todos esses slides para consulta do lado. Se você não for fazer com 2 telas, e ainda assim que se fizer, eu te recomendo, faça essa anotação. O estabelecimento possui um contrato consensual. As partes, tanto o vendedor quanto o comprador, chegam a um consenso. Não é? Então, isso aqui é tranquilo. A mesma coisa que chegamos aqui ao consenso da nossa revisão. Era ontem, mas ontem, nossa, ontem foi um rolo aqui no meu condomínio, então, o que fizemos hoje? Estamos fazendo consenso. Não deu ontem, está dando hoje. E nós vamos postar. Quem não pôde estar presente, vai assistir depois. Deixa eu ver o que tem aqui no próximo slide. Lembrando, né, faça um asterisco aí, porque eu vi que alguns contratos de 3 partes que vocês me mandaram, eles englobavam o imóvel, o estabelecimento, a parte do estabelecimento empresarial do imóvel. Não há problema nenhum, única coisa que, em se tratando de imóvel, então nós temos forma específica, nós temos forma própria, faz-se necessário, ou é necessário, fazer lá a escritura, a substituição de propriedade né, por meio de escritura pública no cartório de registro de imóveis. Então, só toma cuidado um pouquinho com isso, dê uma atenção, né, eu não sei se vai estar lá na prova, faz muito tempo que eu já mandei essa prova para o sistema, mas deveria, né, se não tem, deveria ter uma questão falando aí sobre a possibilidade de se fazer a transferência do imóvel por meio do contrato de 3 partes. Isso é verdadeiro ou é falso? É para vocês a pergunta. Isso é falso. O contrato de 3 partes serve para dar o direito de você fazer isso, mas a efetivação dessa transferência de um bem imóvel segue ali a forma já estabelecida em lei, escritura pública, um registro em cartório competente, no caso, cartório ali de registro de imóveis. Então, cuidado com isso, tenho certeza que meus alunos não vão errar. Essa pergunta aqui cai bastante em concurso, deve ter lá alguma alternativazinha na minha prova. É necessário a outorga conjugal? E daí a gente faz a aplicação direta do artigo 978 do Código Civil. Então, façam essa anotação. Professor, mas como é que eu vou lembrar? Você não vai lembrar, anote, sua prova é online. Então, a questão dos negócios envolvendo estabelecimento empresarial, a gente vai fazer a aplicação direta do artigo 878, que dispensa, se eu não me engano, eu não projetei, eu lembro, também isso aqui era uma falha minha, eu devia ter projetado, mas o artigo 978 diz que dispensa a vênia, a outorga conjugal, em caso aqui de negócios com o estabelecimento empresarial. Não sei se vai estar na nossa avaliação, mas espero que esteja. Pamela pergunta se é necessária a outorga conjugal. Outorga conjugal é o cônjuge assinar. Isto. A anterior? Anterior eu estava falando do que eu estava falando mesmo? Pergunta anterior era sobre a transferência do imóvel, né? Então, o contrato de trespasse, ainda que ele assegure que será feita a transferência do imóvel, mas não é pelo contrato de trespasse que é feita essa transferência. Você não consegue pegar o contrato de trespasse, levar lá no cartório de imóveis e falar, registra aqui para mim. Daria até para fazer uma verbação, mas não o registro da transferência da titularidade. Vai ter que fazer uma escritura pública, né, por um tabelionato, e recolher as ITBI, FUNREJUS, tudo o trâmite comum que a lei já determina, para assim ser efetuada uma escrituração aqui, um registro no cartório de título do registro de imóveis. Então, isso aqui é tranquilo. É só não misturar
É só não achar que o contrato de 3 passos já vai transferir automaticamente o imóvel. Não transfere, não. Você tem que passar por todo o tratamento, toda a forma adequada. Da outorga conjugal a gente já conseguiu matar. Pensando aqui na publicidade, o que eu peço aqui para que vocês retomem o raciocínio, não percam ali na hora da prova, nem na hora da realização do nosso contrato de trespasse, é de que como é que terceiras pessoas tomarão conhecimento aqui desse negócio de estabelecimento se não houver publicidade, se não houver publicação, entendem? Então, nós estamos tendo aula aqui, alguém pode estar fazendo um contrato de trespasse ali de qualquer estabelecimento aqui do meu lado, meu vizinho, né? Como é que eu, como credor, por exemplo, tomarei ciência, né? Vou descobrir que estão fazendo esse contrato. Então, precisa da publicidade para que todo mundo venha a ter esse conhecimento desse negócio. O artigo 1144 é o artigo que ele traz ali, ó, o fundamento legal de como será, de como vai se dar essa situação. Então, ó, o contrato de trespasse que tenha por objeto alienação, e olha o que ele diz: alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto terceiros. Eu lembro que teve até uma questão que eu resolvi online, eu estava até dormindo, né, nessa parte. Então, entre as partes, o contrato, esse contratinho que vocês fizeram aí entre o UniFCV e o Unicesumar, entre as partes ele tem valor mesmo antes do registro. Agora, terceiras pessoas ou terceiros interessados, esse contrato só passa a ter valor, ter aquilo que, eu não gosto muito dessa palavra, que eu tenho medo de vocês se confundirem, mas passa a ter validade dentro do direito a partir da averbação da inscrição ali, ó, de empresários, sociedades empresárias, no registro público de empresa mercantis e de publicado na imprensa oficial. Então, veja que a lei traz um roteiro a ser seguido. Então, não é o Juliano que vai autorizar ou desautorizar o roteiro, está na lei, artigo 1144. Isso aqui também a gente já colocou ali o 1152, a questão da fiscalização da junta. E aí, essa pergunta aqui, ó, não sei se vai ser na sua prova, mas eu me lembro que eu já fiz isso em anos anteriores. E vocês acreditam que os alunos erravam? O que eu perguntava? Eu perguntava isso, ó. A publicação oficial é condição de validade do negócio jurídico? Querem responder? Eu vou mostrar. A publicação não é condição de validade. O negócio pode até ser válido entre as partes, mas é condição do quê? De eficácia perante terceiros. Querem que eu repita? Então, essa questão da publicação, ela não está diretamente ligada à validade desse negócio entre as partes, mas ele está diretamente ligado à eficácia desse negócio perante terceiros. Então, eu acho que foi em 2000 e o ano passado foi 2019, eu acho que foi 2018, gente, nós tínhamos 4 turmas de segundos anos, né, que na época era isso aí, o terceiro semestre. Então, era complicado para mim, como professor, fazer 4 provas, e eu fazia. Então, em uma eu perguntava o que era condição de eficácia, na outra eu perguntava o que era condição de validade. Então, assim, os alunos penavam comigo, entendeu? Por quê? Porque realmente eu não fazia provas iguais, nem as objetivas. E veja, não tinha o sistema randômico, mas eu embaralhava, eu mudava quem estava certo para quem estava errado. O que tinha de gente que ia mal porque pegava o gabarito da turma da manhã e eu achava isso o máximo. Mas deixa 2018 para lá. Vamos lá. Artigo 1146. Eu acho que eu ando até respondendo errado, pessoal, por WhatsApp, né? Agora que eu estou vendo. É o 1146, que é o fundamento ali do nosso contrato de trespasse, né? Eu falo no 1145, mas acho que é o 1146. Não, acho que é o 1145, né? Não, é isso mesmo. Ó, 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores, a sua transferência. Então, o que eu poderia estar dizendo aqui, ó? O contrato de trespasse, ele transfere a responsabilidade das dívidas para quem está comprando. Posso fazer essa afirmação?
Posso, né? Desde que ele seja devidamente registrado na junta comercial, ele pode fazer isso. Desde que regularmente contabilizado, continuando o devedor primitivo, ou seja, aquele que está vendendo. No nosso exemplo, na nossa metodologia ativa, lá no caso da UniFCV, ela continua solidária às dívidas lá que a gente simulou, né? Não são dívidas reais, pelo amor de Deus, né? Eu só usei, exato, eu só usei a FCV e o Sesumar para na hora da prova, eu não sabia que a sua prova seria online, né? Para na hora da prova você se lembrar do que a gente trabalhou. Mas eu até acho que em futuros anos, eu vou mudar essas empresas, porque senão o aluno fica pensando que a faculdade está devendo e acho que a faculdade não deve nada, não, né? Então, qual é o prazo? Olha, isso aqui é importante. Eu me lembro que tem uma questão que a gente resolveu online que dizia, que perguntava, aliás, que afirmava que o prazo de solidariedade era de 2 anos. Isso é verdade? Mentira, né? Então, por favor, peguem lá a sua Bíblia acadêmica, né, mais chamada como Vademecum, grife esses artigos, coloque um clipe, por quê? Você vai precisar desses artigos na hora da interpretação, na hora da solução das questões lá da nossa avaliação bimestral. Então, não seja preguiçoso, não fique no achômetro, advogado bom não acha, advogado bom verifica a lei e diz, olha, a lei fala isso, né? A interpretação cabe ao juiz, não a mim, eu vou pedir o que a lei está dizendo. Então, façam dessa maneira que vai dar, como diz a minha velha avó, vai dar mais certo, né? Se tivesse possibilidade de estar mais certo, né? Acho que nem tem esse superlativo, né? Ser igual a história do pleonasmo. Então, artigo 1146 é muito importante, e vejam que esse artigo, inclusive, olha, eu não lembro o que está na sua prova, mas inclusive daria para fazer uma bela de uma questão aqui de datas, né? Porque é uma bela questão de datas. Ali fala, ó, vai ser solidário por 1 ano, a partir dos créditos vencidos né, e da publicação desse contrato de trespasse, e, quanto aos outros, da data do vencimento. Olha que coisa, né? Então, a lei nos traz quais são os marcos regulatórios, quais são os marcos obrigacionais que vinculam o vendedor no contrato, né, na responsabilidade ao pagamento de dívidas no contrato de trespasse. Se eu não escrever no contrato o que está valendo, ou não está valendo nada, está valendo o artigo 1146. Por isso que ainda, né, não me questionaram esse ano, mas eu me lembro que no ano passado me questionaram, professor, por que colocar contrato de trespasse lá em cima? A minha opinião é que se você esquecer de alguma coisa, de alguma matéria, que no meu ponto de vista isso aí é matéria, como se, não é bem isso, mas é como se fosse matéria de ordem pública, né? Aquela matéria que a lei trata. Então, se lá em cima está escrito contrato de trespasse, particularmente, eu me apegaria como advogado no artigo 1146 e dizer, ó, a lei tratou da questão, eu não preciso vir aqui ficar repetindo coisas que a lei já tratou. Entende onde eu quero chegar? Minha opinião jurídica. Eu vi que alguns alunos, nos contratos que me enviaram, eles repetem lá o artigo, eles copiam. Tem problema? Não, não há problema. Vocês estão aprendendo, justamente, você tem que treinar para poder aprender. Minha opinião, como advogado e como professor aqui, eu faria a indicação do artigo em algumas coisas que, assim, indicação que eu digo número, em algumas coisas que são de suma importância, em outras, eu ia dizer, nos termos da lei. Quando você fala nos termos da lei, você está mandando aplicar do artigo 1142 até, eu acho que o 1148, né, 1149, que trata dessa questão. E vocês estão quietos por quê? Estão me olhando ou estão almoçando? Ouvindo. Beleza, Pamela. Prestando atenção. Olha só, obrigado. Não preciso dizer, até porque vocês escreveram, né?
como chama-se esse contrato, é chamado de contrato de trespasse, né? Então, vocês que foram meus alunos, por favor, quando pegarem lá mais para frente o Givago ou qualquer outro professor, né, a alienação do estabelecimento, trespasse, né? Os que esqueceram, faz de conta que eu não dei aula, hein? Por favor, não me façam queimar a cara pro professor Givago, que ele é muito inteligente. Aqui, ó, eu dei uma avançadinha aqui e cheguei em 3 pilares que eu me lembro que eu conversei com vocês nessa aula e que eu recomendo tomarmos nota disso aqui para sua avaliação. Quando a gente está pensando na alienação do estabelecimento, aí a gente puxa aquelas correntes doutrinárias que discutiam a natureza jurídica, se era a natureza de direito real, direito patrimonial, direito pessoal, estão lembrados daquela conversa? E eu coloco o primeiro pilar. Há uma alteração do titular do estabelecimento. Quer ver que pergunta boa para eu fazer na prova para vocês? Né, fazia lá uma introdução e colocava para vocês. Explique se na alienação do estabelecimento existe uma troca de titularidade ou uma troca de propriedade do estabelecimento. Posso fazer essa pergunta? Boa, né? Estou inspirado. Hoje já fiz exercício, já tomei cafeína, né? Já tomou creatina, já tomou vitamina, já está animado. Então, o que vocês responderiam? Titularidade, tá certíssima, Pamela. Ó, palma, certinho. Por que titularidade? Porque que dentro do direito empresarial não dá para se tratar o contrato de trespasse como propriedade. Ué, por que não? Porque nós temos alguns bens, alguns itens que eu não consigo vender, que eu não consigo alienar como propriedade. Alguém se lembra o nome de algum? Vou ajudar. Começa com A. Que mais? Não, vai falando aí, Pamela. O que é que a gente não consegue fazer contrato de alienação? Eu estava pensando no aviamento, Júlio, mas a clientela, você tem razão, que a clientela faz parte do aviamento, tá lembrado? Estão lembrados dessa conversa? Teve um ano que eu fiz uma questão discursiva assim, eu coloquei aquele x mais x mais x igual 3x mais y. E justifique o que isto representa dentro do direito empresarial. Então, o que você me responderia? Alguns me responderiam, professor, isso aí é isto. Parabéns, Daniel. O aluno desatento vai me responder assim: isso aqui é a matemática sendo aplicada ao direito empresarial. Né? Tinha que ter um botão para eu apertar. Bé, questão errada. Claro que não. Isso representa o Y é aquele sobrevalor, é o aviamento. Então, lembrados da organização dos fatores de produção, você pode olhar inúmeros bares, inúmeros estabelecimentos aí na cidade que não tem um igual ao outro. Por que não? Porque cada empresário, cada titular, organiza o seu estabelecimento da maneira que se sente, da maneira que gosta, da maneira que acha mais adequado. O que é isso? Organização de fatores de produção, que, de certa forma, faz parte também do aviamento, junto com a clientela, junto com o bom nome, junto com uma série de coisas, que algumas a gente pode fazer contrato e outras nós não conseguimos fazer contrato. Então, cuidado, que eu ainda vou mandar alguém fazer para mim esse botãozinho de apertar e tocar uma sirene, questão errada, né? Vou fazer isso. No dia que voltarmos para as aulas presenciais, eu já vou ter esse artefato para levar em sala de aula, ou se não, aqui nas online, que vai ficar mais legal, né? Poder buzinar aqui para vocês. Questão errada. Aí vocês vão ver. Tinha que ser. Vou providenciar isso, entendeu? Vou providenciar isso. Ó, uma outra coisa que eu também acho que é bem importante para a nossa avaliação e para o seu crescimento quanto aluno aqui de Direito Empresarial. O segundo pilar do slide que está na esquerda tem um travessão, está escrito assim, ó. Nos casos de alienação parcial, aplica-se as regras do contrato de
trespasse. Então, faça essa anotação, coloque em vermelho. Por quê? Porque certamente vai ter uma alternativa, né, numa questão maldosa lá na nossa prova, na prova multidisciplinar, dizendo assim, olha, ao que se trata, né, ao que trata o Código Civil referente à alienação do estabelecimento empresarial, só é aplicável as regras estabelecidas no trespasse para alienação total do estabelecimento. E aí o aluno fica, como se diz, ele fica, não é hipnotizado, ele fica tão entusiasmado com o português correto, com o juridiquês tão bem posto ali, que ele dá um branco ali, uma tela azul na cabeça dele, que ele fala, tá certo. Claro que não. Ainda que a alienação seja parcial, eu não preciso vender o meu estabelecimento inteiro, estão lembrados? Né? Como tá junto aqui alunos do matutino e noturno, não vou lembrar mais quem é quem. Mas eu me lembro que eu vendi o meu estabelecimento para um aluno da noite e vendi também para um aluno da manhã. Mas qual estabelecimento? Um bar, estão lembrados? Bar do professor Juliano. Vendi ou não vendi? Vendi. E nas simulações teve hora que eu vendi, acho que foi até para você, não foi, Pamela? Então, tô lembrado. Teve horas que eu vendi ele de forma integral e teve horas que eu vendi ele de forma parcial. Então, a questão ali do nome, o artigo, acho que 1164, diz que não cabe alienação. Quando eu estou pensando no nome, eu estou pensando em qual nome? Firma, estão lembrados? Nome de família. Eu não posso vender para vocês o Micheletson, sim. Um outro nome que seja denominação, num caso específico, talvez seja possível, mas a regra geral é impossibilidade da alienação do nome empresarial. Pautado no quê? Pautado naquela ideia da Idade Média, na ideia do comércio ser uma atividade familiar e seguindo esse raciocínio. É verdade, Pamela, ainda que não pôde movimentar o bar, porque não deram conta ainda de fazer um bar virtual e que possa ter consumo ou qualquer outra coisa, mas eu acho que daí, eu concordo, uma balada virtual, né? Só não vai dar para pegar ninguém virtualmente, mas dá para, ou até dá, né? Olha só, tô aqui, deixa eu parar aquela besteira, né? E vamos voltar ao trabalho. Então, como dizia minha velha Elva, bom dia, Márcio. O pessoal aqui está animado, falando de cada coisa que nem tem a ver com a matéria. Tem sim estabelecimento virtual, mas como dizia minha velha avó, voltando aos costumes, né? Vamos retomar aqui a nossa matéria, porque segunda-feira está aí e é para isso que nós estamos aqui. Terceiro pilar desse slide aqui, que talvez seja importante, que de acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, a simples locação do estabelecimento não configura trespasse. Querem apostar comigo que tem uma assertiva dessa na prova? E olha que eu não vi a prova, hein? Vão apostar? Eu acho que tem. Não, sabe por quê? Sério mesmo. Se não tiver, é porque eu resolvi teste aqui online. Então, cuidado. O contrato de locação não configura-se trespasse. O contrato de locação, a gente até empurrei a bola para a Juliana, para o Toso, eu não lembro quem é que vai ensinar isso aí para vocês, a lei de locações, a 8.245/1991. Então, fizeram essa anotação? É importante. Deixa eu ver, vamos andar aqui um pouquinho. Condições de eficácia, deixa eu ver o que era isso aqui. Ah! Cheguei onde eu queria aí, Daniel. Ó. Onde é que eu queria chegar? Eu queria chegar no artigo 1145. Olha, se eu fosse vocês, a nossa prova é no dia 29, segunda-feira, eu pegava um post-it, ainda existe isso, né? Não sei se vocês têm, eu tenho lá na minha mesa do meu escritório, e de vocês escreveria nesse post-it, né? Post-it amarelinho lá, artigo 1145 e colaria do lado aí da sua tela, do seu computador, do seu notebook. Por quê? Esse artigo é o fundamento do contrato de trespasse, esse artigo é o fundamento de esse nosso converseiro que estão fazendo aqui comigo por WhatsApp. Outro dia, na noite passada, me mandaram um contrato 1h pouco da manhã, e me pediram desculpas, tipo, professor, eu estou mandando, mas o senhor pode responder amanhã, mas eu estava acordado. Falei, mas eu te respondo agora, não precisa, né? E respondi.
Tava bom o contrato. Tava bom. Precisava só arrumar um negocinho ali, né? Mas tava bom. Artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo. E aqui eu quero parar um minutinho. Ninguém teve coragem de fazer essa pergunta para mim, mas eu tenho certeza que entre vocês fizeram. Por que precisava notificar os credores se o valor total da venda era de 10 milhões de reais? Fizeram ou não fizeram essa pergunta da nossa atividade? Deixa eu ver, tem 11 presentes, tem pouco. A Sueli é honesta. Dá para... Ah, é verdade, Luiz. Temos os exercícios. Vamos dar mais uma adiantadinha aqui no falatório, a gente corrige ali algumas coisas. Voltando ao que eu fiquei pensando, que ninguém teve coragem de me perguntar ou de me questionar por que eu falei que tinha que notificar os credores, porque o valor é maior que a dívida. Mas, Sueli, não passou pela sua cabeça que o contrato é de 10 milhões de reais? Só que qual é o problema que o contrato é de 10 milhões de reais? Como eu não disse se havia bens imóveis ou qualquer outras coisas que pudesse garantir os credores, eu achei um valor meio baixo, dependendo. Não, Luiz, o valor foi para não doer a cabeça de vocês, né? 10 milhões, 10 milhões, o meu horizonte financeiro, eu consigo ainda pensar. Agora, quando começa a falar lá em 1 bilhão, eu já começo ter que prestar atenção, porque eu me perco nos valores. Então, por isso que eu coloquei 10 milhões, porque eu achei um valor relativamente palpável, né? Vocês podem ter isso aí em conta corrente, de repente. Então, o que eu quero dizer? Ninguém me perguntou, mas, professor, se o contrato é de 10 milhões, por que eu tenho que notificar os credores? Vejam, o contrato ali não está falando em bens imóveis e nada disso. Se o comprador pagar a primeira parcela e não pagar as demais, acontece. Olha, bom, tá gravando, mas não tá nas redes sociais, né? Eu fui advogado em uma determinada circunstância em que, olha que azar para outra parte, né? E que sorte para o meu cliente. Que a nossa estratégia foi essa. Qual? Nós fizemos um parcelamento em 10 vezes, sem garantia. Por quê? Meu cliente pagou a primeira e não pagou as demais. Você vai dizer, Juliana, isso aí é safadeza. Isso é direito. O advogado do outro lado, que devia ter sido esperto e ter pensado em uma garantia. Como ele não pensou, veja, tá demandando até hoje, está executando lá meu cliente, eu continuo como advogado. Mas, Juliano, por que você fez isso? Isso é contra a lei. Onde? Não é contra a lei. Eu elaborei o contrato de acordo com a minha conveniência, com o meu conhecimento. Se o advogado da outra parte deu uma dormida e esqueceu de que tinha que ter uma garantia, mais ou menos, Luiz, não foi tanta coisa, não. Mas acontece que continua meu cliente até hoje, entendeu? Então, veja, você vai dizer, isso aí é pilantragem. Não estou fazendo nada de errado, não é pilantragem. Inclusive, por isso que eu estou até ensinando vocês. Você redige o contrato. Ah, mas eu quero uma garantia. Garantia, meu amigo? Claro que não. Não vou dar garantia nenhuma. Ah, eu não assino. Aí muda de conversa, concorda? Eu já participei, vocês se lembram que eu disse que eu fui advogado de banco, mas eu também tive problema com banco quando eu fui empresário há 10 anos atrás, né? E me lembro como se fosse hoje. Os bancos, quando começou aquela crise lá de 2008, eles queriam que eu desse garantia da minha dívida. E olhem para minha cara, se eu tenho cara de tonto. Posso até ter cara, né? Mas não sou tonto. Minha dívida era dívida sem garantia. Qual era a garantia? Meu CPF. Ah, mas seu CPF vale o quê, Juliano? Depende. Entendeu? Vale bastante coisa. Na época valia menos, entendeu? Mas eles tiveram que fazer sem garantia. Eu acertei? Eu acertei. Eu paguei? Eu paguei. Mas eu não alienei imóveis, eu não peguei veículo, caminhão, coisa quitada para dar em garantia. Então, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês que nesse contrato de trespasse, esse ponto aqui da notificação do credor, eu tenho visto que tem aluno que tem me perguntado da forma que eu penso que é o certo. Ué, professor, mas vou notificar eles? Por quê? Você vai notificar porque não tem garantia de pagamento. Alguns me mandaram como caução. Veja, eu não discuti. Eu li certinho o que a pessoa colocou. Ó, vem prestar caução de 300 e poucos mil em tal lugar dessa forma. Por quê? Eu preciso garantir os credores, porque está escrito ali, ó, início do artigo 1145,
Se ao alienante não restarem bens suficientes para sofrer o seu passivo, a eficácia vai estar comprometida. Então, se eu te perguntar numa questão discursiva, aponte características do contrato de trespasse, uma delas. A eficácia depende ou de ausência de dívidas, ou quitação das dívidas contra os credores, ou patrimônio que possa saldar. Captaram aqui o raciocínio? Quando ficam muito quietos, eu fico pensando que estão fazendo outra coisa. Entenderam, Sueli, essa esticada do raciocínio que eu dei? Eu dei para que vocês possam entender isso que eu estou dizendo. Por isso que, ainda que pareça maldade minha naquela nossa metodologia ativa, mas não constou imóvel. Por que eu não constei imóvel? Porque se eu tivesse constado imóvel, às vezes acontece um delay de pensamento, entendeu? Eu já almocei, então eu já tô em paz. Já comi até sobremesa. Isso, Sueli, porque não existe garantia do pagamento dos 9 milhões. Se a gente, olha só como é interessante, se no nosso exemplo hipotético, eu tivesse dito lá que existe um patrimônio, né, existem imóveis no valor de 1,5 milhão, não haveria que se falar em notificação, nem em caução, em nada disso. Por que eu não precisaria falar? Porque a primeira parte do artigo 1145 está cumprida. Então, por favor, tanto vocês que estão online, quanto os que depois vão assistir essa nossa conversa, abram esse artigo e refaçam esse raciocínio que eu estou esticando aqui o elástico com vocês. Entendeu? Ah, mas o problema eu podia ter dito. Podia, mas não disse. Se não disse, no direito brasileiro, a gente sempre temos que fazer uma interpretação o quê? Restritiva. Quando o legislador quer falar, ele escreve. Então, anotem isso aí, primeira parte do artigo 1145. No nosso exemplo, teve um ano, acho que foi ano passado, gente. Não foi ano passado, não. Então, ele estava certo em não dar garantia. Depende certo do que, Pamela? Depende de quem você está advogando. Se você pensar que você não quer que o negócio volte atrás. Se você não quer que o negócio volte atrás, ó, a notificação dos credores, ou a garantia, ou o pagamento é condição do quê? Eficácia. Então, entendeu o que eu estou querendo te dizer? Dependendo do lado que você está, você vai ter um interesse. Agora, se você está sendo um bom advogado, né, meu cliente me contratou porque ele quer fazer essa compra e venda, essa alienação. Não importa se ele quer comprar ou se ele quer vender. Eu sento com ele e listo, faço um checklist de tudo isso aqui. E digo para ele, ó, tem mais dívida do que a entrada. O certo aqui é colocar uma garantia ou notificar os credores. Agora, vamos ser sensatos? Se eu posso notificar os credores, que ali eu te dei 3 credores, uma notificação que custa 115, 120 reais, por que você vai deixar de gastar 400 para ter que depositar 300 e não sei quantos mil reais? Se eu fosse avaliar a fundo o contrato de vocês, eu deveria descontar nota da caução, embora eu tenha dito que a caução é possível. Claro, nós estamos fazendo uma hipótese. Agora, quanto a melhor saída para você e para o seu cliente, você não acha que, de repente, a notificação é melhor? 300 e poucos mil, né? De repente, dá os seus honorários. Bom, né? De 300 e poucos mil, nunca recebi honorário desse valor. O maior honorário que eu já ganhei foi de 188 mil. Achei bastante dinheiro. E uma outra vez, 150 mil. Também foi bastante dinheiro. Agora, quem sabe vocês aí no direito empresarial vão ganhar 300 mil, né? Quando ganharem, me mandem uma... Lembrem, né? Fala, nossa, ganhei 300 mil, vou mandar ali um vinhozinho pro meu professor, gosto de seco, entendeu? Mande um vinhozinho ali, tem vinho bem bons aí de 50, 60, é só saber escolher que tem muita coisa boa por esse valor.
Não, para 300 mil reais de honor. Não, Luiz, você está fazendo um contrato de 10 milhões, não é tão absurdo, gosto de vinho tinto, não é tão absurdo 300 mil reais, não, né? Por isso que eu estou dizendo, você não seja mole na sua negociação, nem demonstre falta de conhecimento, né? Porque daí, concorda? Se eu tiver de camisa polo sentado lá na minha mesa, o cara não me paga 300 mil, concorda? Agora, se ponha lá num bom terno, explique direito as coisas, para você ver como é que os 300 mil é possível você cobrar. Não, mas 10 milhões dá para a gente refletir, sim. Né? Se eu tivesse colocado 10 bilhões, eu penso que daí é difícil para a gente raciocinar. 10 milhões tá bom, né? Qual seria uma outra alternativa que se não fosse a notificação ou a caução? Questão da prova. Olha, né? Eu faço uma introdução lá para vocês. Olha, num devido contrato aqui de alienação do estabelecimento, né? As partes não querem notificar os credores e também não há patrimônio que salde o passivo. Qual seria a opção que Vossa Excelência sugeriria para nós? Boa questão. Avalista? Ó, vou falar uma coisa. Sempre partam da lei. A lei está do meu lado. Ó. Não precisa de fiador, não. Você pode fazer o quê? Pagar os credores, meus queridos e nobres alunos. Se eu não quero notificar, se eu não quero prestar caução, falta 300 e poucos mil, né? 1 milhão, ou se você somar tudo 1 milhão 300 e pouco, você pode constar no meu exemplo, não podia. Mas na vida real, você pode constar o quê? A liquidação dos credores, gente. Eu não sei se vocês sabem, nesses negócios maiores aí de imobiliária, quando está incorporando terreno para sair prédio, essas coisas, normalmente é feita a quitação de credores. Eu participei de um caso lá que tangenciou, o comprador era, não lembro agora se era Yoshi ou Plainja, era Yoshi. Eu era advogado de um dos filhos do inventário do terreno. Devia para a prefeitura quase 300 mil em impostos. Não era, né, não é alienação de estabelecimento, mas o que a Yoshi fez, uma das primeiras cláusulas? Liquidação da dívida. Ah, mas por que ela fez isso? Ela não quer problema, né? Ela quer o imóvel livre e desimpedido para poder transferir. Mesma coisa aqui para nós. Se você quer tanto essa alienação, né? E não é o caso, meu exemplo, mas é na vida real. Qual é uma das possibilidades, se não for a notificação ou a prestação da caução? Eu vou liquidar. Mas por que liquidar, Juliano? Para não incorrer ali na possibilidade da anulação desse contrato. Eu não quero que um credor aqui desavisado venha ingressar em juízo pedindo uma suspensão, uma nulidade, porque não foi notificado. Entende onde eu quero chegar? É simples o raciocínio, artigo 1145. Como é que funciona a manifestação aqui do credor? Essa é uma boa pergunta também. Quer ver como é que coloca uma boa pergunta? Olha, baseado no artigo 1145 do Código Civil, né, a manifestação dos credores, no caso de alienação do estabelecimento, dar-se-á apenas de modo expresso. E o aluno fica tão perdido com o dar-se-á, né, que ele fala, deve estar certo. Ó, o artigo é expresso, é de modo expresso, ou seja, eu tenho que escrever, ou de modo tácito. O que é modo tácito? Silêncio. Por isso que para alguns que me mandaram o contrato e não falaram da notificação, quando eu estava com mais tempo ali para responder, para escrever, eu dizia, ó, tem que ser notificação, só que como você já está celebrando o contrato, então eu subentendo que já passou os 30 dias. Então, coloque lá no seu contrato, teve até uma que mandou, acho que foi hoje de manhã, colocou a data da notificação 16 de junho. Eu disse, não, 16 de junho não dá, porque hoje é dia 25, faz 9 dias. Se faz 9 dias, não transcorreu os 30 dias do 1145. Estão vendo? Bem fácil, né? Posso contar com vocês com relação a isso?
Vou fazer um print do SIMPA, meu. Deixa eu ver que tem alguma coisa aqui. Isso aqui não, dos débitos. Bom, com relação ao direito do trabalho e ao direito tributário, eu me lembro que a gente conversou mais ou menos, né? Isso aí é uma outra coisa que segue, que não, não vai conseguir, digamos assim, se desvincular. Olha, está aqui, dei uma olhadinha, né? Não vamos perder tempo nisso aqui agora, porque é só como diz o outro, é só um bate-bola. Processo de falência, acho que isso aqui não sei, acho que não precisa neste momento. Os créditos. Isso aqui depois dá para dar uma lidinha, né? Dos contratos é o 1148, aqui, ó. Isso aqui, vamos apostar que isso aqui está na prova também? Eu aposto. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. No nosso caso, lá entre a UniFCV e a Unicesumar, os contratos de prestação de serviço dos alunos são contratos personalíssimos com relação a quem está prestando serviço? Sim ou não? E o aluno não sabe, né? Por quê, Márcio? Não é personalíssimo, sabe por quê? Porque quando você vai lá e contrata a UniFCV, você está contratando uma prestação de serviço, só que você não sabe quem são os professores, né? Você tem um corpo docente, por exemplo, você pode estar louco para ter aula comigo. E se eu deixar o corpo, se eu deixar de fazer parte da UniFCV? Entendem? Então, não é personalíssimo. Ali, no caso, era contrato de prestação de serviço. Aqueles contratos são cedidos, sim. Eu acompanhei uma negociação faz tempo, isso, nossa, a faculdade até faliu. Em 2004, eu não estava no banco ainda, eu estava lá no Herrias. Não sei se vocês lembram uma tal de, se eu falar o nome errado, me corrige, eu não lembro, acho que era Unissa, uma coisa assim, que era ali de Sarandi, era uma extensão de uma outra faculdade, de outra localidade. Vocês acreditam que a faculdade fechou por questões financeiras, e daí eles negociaram, eles venderam, que depois eu vim saber, anos depois eu vim saber que foi até a FCV que acabou recebendo parte desses alunos. Por quê? Como a faculdade faliu, os contratos tinham que ser, o aluno tinha que ser transferido para algum lugar. Tá vendo? Aí você vai dizer, mas cabe ação de indenização. Depende. Se a faculdade deu todo o suporte, como assim todo o suporte? Ó, estou pegando a carteira de direito e estou vendendo lá para o Unicesumar, vai continuar a mesma mensalidade. Você vai dizer, não, mas eu quero isso daqui. Mas isso aqui está fechando, isso aqui acabou. Entendeu? Normalmente não é foi esse mesmo? Os Sapiens, nossa, os Sapiens, eu nem vou tomar o tempo de vocês agora falando dos Sapiens, mas eu conheço em termos ali a história do Sapiens, né? Porque ali sobrou dívida, né? Tem umas trabalhistas, tem uns negócios ali meio cabuloso. E olha só que interessante. Não vou dizer quem é o santo, né? Porque seria antiético da minha parte. Ali tem que se fazer sucessão empresarial, gente. Por que sucessão empresarial? Mesmo local, mesmo ramo da atividade, e assumiu, teoricamente, os alunos. Entendem? Se fosse advogado de um dos credores, eu ia alegar sucessão empresarial, não ia querer nem saber penhorar as coisas do Nobel. Eu dei uma dica dessa para um colega, falei, isso aí você tem que pedir sucessão empresarial, não quero saber, é mesmo ramo, mesmo local. A defesa do Nobel que ficou fechada um pouco o prédio, mas né? A gente sabe que não é, mas não é essa a nossa conversa hoje aqui, né? Vamos terminar aqui nossa conversa. Então, a gente estava no 1148 falando dos contratos aqui da cessão. Então, mas daí, quando os contratos são de caráter de cunho pessoal, ó, é a segunda parte do 1148, pode terceiro, sim, rescindir em 90 dias,
contando aqui a questão da justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade aqui do alienante. Isso aqui é aplicação direta do artigo, vocês não tem como errarem nisso. Querem apostar comigo que esse aqui também está na prova? Vamos apostar? Vamos apostar? Esse aí está na prova também, ó. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento, ou seja, quem está vendendo, não poderá fazer concorrência a quem está comprando 5 anos subsequentes a este contrato. Duas perguntas. Posso estabelecer um prazo menor? Sim. E se eu não colocar prazo nenhum, Pamela e Daniel, o que acontece? Vale a lei. 5 anos. E se eu sou o fodão, não tenho medo, o que eu posso fazer? Posso colocar uma cláusula contratual autorizando a concorrência aqui do meu lado. Tá certo essa afirmação? A lei diz, a lei assegura a questão dos 5 anos. Mas olha o que no caso de arrendamento usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Agora, eu posso colocar que eu autorizo? Eu posso. Eu não estou contrariando a lei. A lei me trouxe uma garantia, mas eu não tenho medo. Eu sou fodástico, né? O bar do professor Juliano é fantástico. Então, eu autorizo você fazer concorrência aqui, mas aí tem que ser de modo expresso. Então, cuidado com isso. O 1147 é a regra. Eu acredito que nas questões nós não vamos fugir da regra, né? Mas, pelo amor de Deus, doutores, futuros colegas de profissão, se inverter aqui a ordem dos fatores, não vai alterar os produtos, né? Então, se inverter o converseiro aqui na hora da prova, você abre o 1147, leia, fala, não, e segue aqui. Vamos, como já está quase dando 60 minutos, vamos ali para as questões, que eu quero ver um... Aqui, chegando. Essa aqui eu acho que a gente fez, né? Questão 1, do nome empresarial. Fizemos. Questão 2, do estabelecimento. Deixa eu ir na que eu quero e daí a gente volta, que é melhor. Senão eu vou ficar aqui na... Opa! Volta um pouquinho, Juliana. Como diz minha avó, voltar para trás, ele não volta. Volta sim. Por que não volta? Aqui, ó. Quero insistir nessa... Opa, sumiu vocês. Quero insistir aqui nessas questões discursivas. Então, olha lá. Questão que aqui nas que estão resolvidas, eu coloquei lá, chamei de número 8. Explique quais são as condições para a validade do negócio jurídico do estabelecimento empresarial. O que é condição de validade? Não lembro das questões, mas a gente fez. Pode assistir lá as aulas anteriores, que as duas últimas têm questões resolvidas. O valor para terceiros, que mais? Se tiver dívida, que mais? O registro, que mais? Quais são as condições de validade? Validade entre as partes. Objeto lícito, agente capaz, tudo isso poderia fazer parte aqui da resposta. Poderia ou não poderia? Eles falam que sim. Isso, Daniel, isso mesmo. Então, faça um print aqui dessa pergunta, porque acredito que, se você souber essa resposta, você vai conseguir responder questões objetivas e questões discursivas. Na questão que eu estou chamando aqui de número 9, então, veja, ali eu estou te pedindo para você fazer 3 coisas, né? Ó, conceitue. Quando a gente coloca conceitue, é da maneira
mais simplória possível, né? De preferência nos termos da lei. Se não tiver a lei que trata disso aí, você escreve de acordo com as nossas aulas, de acordo com aquilo que você aprendeu, mas da forma correta, né? Porque senão o aluno fala assim para mim, não aprendi nada, então não escrevo nada, tem que dar a questão correta. Ou, não, né? Firme individual. O que é firme individual? Falamos aula passada, não foi? Firme individual é quando nós fazemos uso do sobrenome, do nome de família, do sobrenome, para o exercício individual da atividade empresarial. No caso, MEI, empresário individual, e ali, em razão da lei, a Eireli. Posso contar com isso ou não? Da Eireli? Penso que sim, né? Razão social, eu sempre faço aquele trocadilho. Chamem de razão de sociedade. Então, são quando nós utilizamos nomes, né, sobrenomes dos sócios para dar nome à sociedade. É isso? É isso. Não vai precisar de exemplo agora, porque sociedades vocês vão estudar apenas no segundo semestre, que se tudo correr bem comigo, se tudo não correr muito bem, vai estudar com outro. Tô brincando. Se Deus quiser, vai ser comigo. E denominação, como é que a gente conceituaria denominação? Eles não falam, olha só. Estão assistindo uma hora dessa, Globo Esporte, né? Nem tem mais Globo Esporte, tem sim. Criação do nome, do nome criado, isso mesmo. Então, a denominação, ó, eu gosto de que isso, ó, tá vendo? Eu não vou poder mais usar a minha administradora de bens aí desapercebido, que meus alunos falam demais, meus alunos já notaram. Tô brincando. O denominação quebra a palavra, denominar, dar nome. Então, é uma junção de palavras, pode ser ali, lembra que eu fiz o trocadilho, peguei JU de Juliano, MI de Michelete, SO de Sonsim, Ju, Mi, So. É uma denominação. Por isso, é Ju, não Jo, né? Porque é Juliano, entendeu? Então, poderia ser uma denominação? Poderia. Eu tenho uma amiga que o pai dela colocou o nome do sítio de Famoali. São as primeiras letras dos filhos dele. Eu, Famoali, eu nunca ouvi falar essa palavra. Um dia que eu fui lá na fazenda dele, tinha isso escrito na porteira. Eu fiquei olhando, falei para minha amiga, nossa, que nome feio, por que seu pai pôs esse nome? Ela falou, ixi, nem te falo, ó. São as primeiras letras dos meus irmãos e mais a minha. Uma denominação. Questão 9 vale, no meu ponto de vista, né, valeria 1,5 ponto para eu poder atribuir 0,5 para cada acerto e zerar cada não acerto. E para a gente encerrar esse nosso bate-bola de quinta-feira, né, nem é dia de bate-bola comigo, eu estou aqui batendo bola com vocês. Questão 10. Considerando o contrato de 3 passes, destaque 3 requisitos atribuídos ao alienante. Essa questão, ela é quase... não vai responder as mesmas coisas, né? Mas algumas coisas ela tangencia, ou até daria para usar os mesmos ali da questão 8, né? Porque a resposta da questão 10, se são requisitos do alienante de quem está alienando. Então, quer dizer, seria o quê? Se não tiver patrimônio, tem que notificar os credores, ou fazer o pagamento, ou prestar caução, tem que ter o registro ali no órgão competente, tem que dizer lá se é alienação total ou parcial. Acho que seria fácil essa resposta, né, de colocar aí 3 requisitos. Pegar lá o prazo, né, aguardar o prazo de 30 dias para notificação para resposta dos notificados, né, eu tenho que considerar, né, senão faz igual, não lembro quem, como eu já disse, alguém me mandou o contrato ainda. Se fosse do alienado, Daniel, penso eu que você vai fazer a mesma aplicação do 1145, sabe por quê? Pensa comigo uma coisa, se você está comprando um estabelecimento, está comprando de verdade ou de mentira?
Penso eu que não existe comprar de mentira, né? Senão você tem que aplicar uma bela de uma multa em quem está com. Beleza, Pamela, até mais, mas estou terminando também. Se você está comprando um estabelecimento, está comprando de verdade, não está comprando de mentira, né? Eu, particularmente, toda vez que estou participando de um contrato, eu sempre coloco multa contra a outra parte. Ah, mas por que você coloca multa contra a outra parte? Porque eu não estou de brincadeira e toda vez eu sou contratado para que o negócio jurídico ali se efetue, garantia, não é verdade? Então, se você, coisa séria, coisa de gente grande, coisa não adianta do fio do bigode, né? Nós estamos falando aqui de direito empresarial. Então, se você é advogado de quem está comprando, você também quer que esse negócio tenha tanto validade, né, objeto lícito possível, agente capaz e uma série de outras coisas, quanto eficácia. E a eficácia vai depender ali de não ter dívida, ou de ter patrimônio suficiente, ou da notificação dos credores. Então, você veja que é que eu acho assim, eu sei por que você está me perguntando isso, porque eu acho que eu dei meio não é que eu dei a entender, quando eu chequei lá o elástico explicando lá, dando um exemplo, eu acho que ficou a dúvida que, pera lá, então quer dizer que quem está comprando também pode levar a coisa aos trancos e barrancos? Não, não pode não. Se tiver uma bela multa lá no contrato, você vai ver como é que uma desistência aqui de uma alienação, né? Eu não quero mais comprar, né? Não foi bem estabelecimento, mas foi uma compra e venda que eu participei há anos atrás, eu já até acho que falei isso para vocês, do imóvel, inclusive eu era um dos vendedores, e que eu coloquei, era uma cláusula de rescisão. Foi vendido, eu vendi um imóvel para eu era um dos sócios, para um jogador de futebol, que eu nunca tinha ouvido falar, mas o cara era meio famosinho aqui, não sei aonde. Comprou, pagou acho que 60% ou 70% à vista, e o resto era para 90, para 120 dias. Como era um imóvel de lazer, tinha lá meu quarto, minhas coisas, né, eu estava desocupando, o que eu fiz? Cláusula de multa. Cláusula de multa do quê? No caso de rescisão. No caso de rescisão, o período do uso do imóvel vai contar como a locação, a desinfecção, a troca de colchões. Gente, fui constando. Por incrível que pareça, o cara tinha advogado, não sei por que assinou, parecia que eu estava pressentindo. O que aconteceu? O cara quis fazer o negócio. Vou te falar uma coisa. Acho que ele tinha pago na época, em 2014, acho que tinha pago já em dinheiro 180 e poucos mil, uma coisa assim, porque eu lembro que era uma parte em dinheiro, ele deu na época uma Hilux, eu falei, não, a gente não quer carro, nós levamos direto o carro ali acho que foi na época na Gran Via, e o Enedino falou assim, ó, pago X. O negócio, na verdade, nós já estamos lá com dinheiro. Quando foi para desfazer, gente, eu não estou brincando, sabe quanto dava essas multas? Acho que dava, se eu não tô doido, acho que deu 84 mil reais de multa. Marcou reunião no escritório, fez o maior brigueiro, gritou. Cláusula contratual, desfez. Eu fiquei com, só tinha eu e outro sócio, nós ficamos com metade de cada um dessa multa, você acredita? Não estou brincando, por isso que eu estou dizendo para vocês, sejam advogados estudiosos, sejam alunos estudiosos. Nós temos que nos fortalecer academicamente, né? Para você pensar em todas as possibilidades. Então, num contrato de trespasse, né? Se ficou essa ideia, talvez meio aqui na contramão, parecendo que eu disse que quem está comprando não tem problema sim. Claro que tem problema. Todo mundo quer que o negócio seja efetivo. Pior, e Rodrigo, pode te falar uma coisa? Na época, olha só como as coisas são. Na época, eu peguei em garantia né? Eu não sou tonto, eu não transferi o imóvel e também peguei em garantia era um terreno ali perto do hospital municipal. Naquela época, faltava me pagar, né, para mim, para meus sócios, faltava acho que era 160, 150 mil que faltava pagar o resto da bendita da chácara de lazer, sabe? O terreno valia 200. Qual era a minha proposta? A gente termina o negócio, entrega o terreno por 200. O cara não quis. Se ele tivesse feito isso, no meu ponto de vista, ele teria ficado no lucro. Você acredita? Não quis. E eu teria ficado mais no lucro ainda. E veja, negócio sério de gente séria. Entendeu? Não fiz nada de errado, no entanto que eu redigi o contrato, levou para o advogado dele, por isso que não teve choro. Deduzi o valor e fizemos um teste da diferença para ele e retomamos o imóvel.
Claro que, né, tive alguns prejuízozinhos lá no imóvel, né, motor de piscina queimar, já trocar colchões, pintar tudo, mas assim, 84 mil, não gastamos nem 15 na época, entendeu? Olha, tem alguma coisa que vocês queiram me indagar, me perguntar que eu possa responder? Se me perguntar o que vai cair na prova, eu juro que eu não sei, porque eu não me lembro. Mandei isso há 20 dias atrás, né? E tanta coisa que eu ando lendo aí, que juro que eu não me lembro. Não é maldade minha. Mas eu tenho certeza absoluta que os meus alunos vão bem. Trabalhei todo o conteúdo, assistindo aqui comigo, tá gravado, não é verdade? Vou ter medo do quê? A gente não espera, não. A gente tem que ter certeza, né, ô Luiz? Eu tenho certeza que vocês vão bem. E outra, vocês estão aí com o meu WhatsApp, de preferência não no dia da prova, para não me pôr em saia justa, né? Mas, assim, na medida do possível, com relação ao contrato aí e outras questões acadêmicas, me pergunte. Se eu puder, eu respondo. Combinado? Então. Ah! Ah, pare com isso. A gente não. Do WhatsApp, isso é verdade. Mas, o Luiz, a gente tem vocês, eu já tenho isso para mim como lição. A gente, quando nós estamos, já tive. A gente, quando está advogando, trabalhando, a gente tem que ser imparcial. E, assim, dentro ali daquela situação, você defende um interesse contrário, talvez a um ex-aluno, já tive ali, ou um ex-colega. Eu tive um ex-colega de faculdade, que na época, você veja, eu fiquei pensando assim, o cara não vai fazer isso. Fez. Digamos assim, não contra mim, foi contra o meu cliente, sacaneou bonito, entendeu? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, e veja, a questão não era contra mim, no entanto que, eu até cheguei a mandar um WhatsApp para ele, cara, né, putz, pegou pesado ele, Juliano, né, o que eu posso fazer? Te considero, mas estou defendendo os interesses do meu cliente, então por isso que eu estou dizendo. E não leve as coisas para o lado pessoal, né, mesma coisa, aqui nós somos professores de aluno, estou ajudando vocês a estudarem, espero que vocês vão, tenho certeza que vão muito bem, mas, né, não posso dar a nota para ninguém. Escrevam lá, façam uma boa prova, isso mesmo. Negócio, amizade à parte, esses dias eu tive que... Tem uma coisa que eu odeio tratar de questão financeira, tipo, com amigos e parentes e essas coisas, e parece que eu tenho cara de quem tem coisa sobrando, né? Todo mundo me pede toda hora e é a minha regra. Eu não posso emprestar, não tenho. Não posso emprestar. Por quê? Porque eu não quero problema, né? Eu me lembro que há muito tempo atrás, um empresário que foi meu cliente disse assim para mim, Juliano, quem não tem problema, pega o dinheiro no banco, não pega com um terceiro. Então, corra disso. Mas o juro do banco é alto. Pega no banco. Banco é o lugar certo que você está devendo. Combinado? Assista as minhas aulas, gente. Não é tão ruim assim. Reassista as aulas. Mandem, não esqueça de postar o contrato de 3 passos para mim. Faça uma prova tranquila, uma prova com paciência, né? Se errou uma outra questão, tudo bem, né? Mas tirem lá uma boa nota, lá um 4, um 5, um 6, um 7, não sei. Combinado? Eu não sei como é que vai funcionar, se vai ter feedback, se vai ter vice de prova, como é que vai ser. Eu penso que vou continuar aqui à disposição, né? E vou cumprir aqui o nosso calendário acadêmico. Estou aqui na torcida que fique aqui com a disciplina do 4º semestre, que eu quero continuar pegando vocês. Concorda? Então, vou me despedindo e vou encerrando por aqui, porque senão eu não consigo subir ela para o mudo, que já está com 1h13 de conversa. Combinando uma boa tarde, um bom resto de semana, boa prova para vocês e fiquem com Deus, se mantenham em isolamento, que ainda existe o vírus circulando. Abração, professor Juliano. Até mais.